Então, nós estamos conversando hoje sobre a homossexualidade, colocando alguns aspectos e de uma forma que a gente possa orientar as famílias a poderem conviver com tranquilidade com a homossexualidade. Certamente, muitos preconceitos nós vamos ter que trabalhar para vencer e, consequentemente, aceitar com tranquilidade essa situação. O adjetivo homossexual, ele significa literalmente mesmo sexo, né? Sendo um híbrido formado a partir do grego homo e da forma homos, que significa mesmo, e sexual, do latim medieval sexualis. Naturalmente, usa-se a palavra homossexualidade no lugar de homossexualismo. E essa forma, porque o sufixo ismo, né, de homossexualismo, ele é preferencialmente utilizado para caracterizar posições filosóficas ou científicas, diferentemente da forma com que nós falamos de homossexualidade, em que é mais amplo e permite que a gente possa observar melhor e compreender melhor o termo. Normalmente, essa pessoa homossexual tem uma atração muito grande por alguém do mesmo sexo. E aí não esconde de ninguém. Ou, em alguns casos, a gente vai observar também que algumas dessas pessoas acabam se escondendo da sociedade, se escondendo da própria família e se escondendo principalmente dela mesma. Porque na medida em que ela não consegue entender o que está acontecendo com ela, ela seguramente vai ser uma pessoa muito complicada, muito difícil, porque vai se isolar do mundo onde ela vive e deixar de viver. E viver era o que ela precisava trabalhar nesse momento para que pudesse superar essa situação. A homossexualidade, vista pelo ponto de vista da espiritualidade, demonstra exatamente a característica que todos nós seguramente vamos desenvolver se a gente não tiver consciência do papel que viemos desenvolver no plano terreno, no momento em que a gente está aqui. Se homem com corpo masculino, seguramente desenvolver a característica homem, né, que dá a intenção, ou pelo menos a observação, de que todos nós seríamos heterossexuais e não homossexuais. Mas na medida em que a gente opta por alguém ou conviver com alguém do mesmo sexo, seguramente esse momento vai representar para cada um de nós um aprendizado muito maior, porque a função primordial que nós viemos construir está exatamente na característica biológica que nos foi dada. E isso nós trouxemos quando viemos do plano terreno, e seguramente vamos ter que caminhar observando exatamente assim, para que posteriormente a gente não seja de outra vez responsabilizado, ou melhor, que a gente não tenha que repensar todos os valores e todas as atitudes tomadas no plano terreno, para que numa outra volta, seguramente com uma função diferente daquela que nós trouxemos nesse momento, a gente também consiga vivenciar da melhor maneira o corpo a que a espiritualidade nos proporcionou para que a gente pudesse viver nesse plano terreno. Alguém pergunta, o que ocorre com o homossexual quando ele assume de fato a sua homossexualidade? A espiritualidade nos diz que o homem, quando assume essa homossexualidade, ele de fato vai praticar o que se chama de pederastia, ou seja, ter relações sexuais com outros homens. E isso, sobre o ponto de vista da doutrina, não há algo que diga assim, olha, isso é proibido. Mesmo porque, na doutrina dos espíritos, não existe nada que seja proibido. O que é mostrado para todo mundo é que você tem que ter consciência exatamente do seu papel. Ninguém vai te cobrar, sobre o ponto de vista espiritual, da tua atuação dessa ou daquela forma. Mas, se você tiver consciência, seguramente você vai poder entender
de que forma você pode caminhar e de que maneira, se há algum erro a ser de repente acertado ou corrigido, seguramente o que você precisa fazer para. Por outro lado, na parte feminina, a gente vai observar o lesbianismo, né? E o lesbianismo, que faz referência à ilha de Lesbos, na Grécia, onde vivia a poetisa grega chamada Safo, e que na verdade tinha um internato onde tinha muitas mulheres, e de repente essas práticas, né, de lesbianismo começaram a ser praticadas e tem referência desse período. Isso não quer dizer necessariamente que tenha começado naquele período, mas há uma referência histórica desse período que mostra exatamente nessa situação. E aí o lesbianismo vem a ser a prática pela mulher, né, de uma relação sexual com outra mulher, e que é preciso que seja compreendida, porque aí estaria evidenciando o homossexualismo de que nós estamos falando nesse momento. A humanidade inteira age como se fosse heterossexual, né? Principalmente a humanidade entende que esse seria o melhor caminho, e tudo é feito nesse sentido. A espiritualidade mostra que certamente os desvios de comportamento que temos ao longo do tempo são oportunidades que nós temos para evoluir. E se entendermos como uma oportunidade para evoluir, que a gente compreenda de fato o que é preciso fazer para melhorar. Não vamos aqui, de forma nenhuma, questionar esse ou aquele por isso ou por aquilo. Mas é preciso que cada um entenda, compreenda e exercite com tranquilidade o seu papel nesse plano. E se entender que não é assim que tem que caminhar, seguramente muitas outras coisas necessitarão para que você possa seguir de uma forma mais tranquila e feliz.